Você sabia que fatores pessoais, sociais e familiares influenciam na vida escolar? Na nossa entrevista de hoje, vamos falar do acompanhamento psicológico na educação. Aqui comigo, o psicólogo Wagner Costa. Bom dia. Bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo ao Bom Dia Amazônia. Obrigado. Vamos começar nossa conversa falando desses fatores internos e externos, né? Essas experiências em casa, como as pessoas lidam, como os alunos lidam com a família. Isso pode influenciar na vida escolar, né? No rendimento na escola? Influencia e muito. Existem vários estudos que mostram que a tensão que a criança vive em casa, ou o problema familiar, a questão da alimentação, tudo isso é trazido para a escola. Hoje existem projetos no mundo, Inglaterra, Estados Unidos, que eles fazem um trabalho para acalmar a criança antes de começar a aula, exatamente para prevenir os problemas que existem em casa, que todos nós temos, não influenciem no rendimento escolar. E quando a gente fala de criança, a gente fala de todas as idades, né? Desde o pequenininho ali no início escolar até o adolescente também tem essa influência negativa na escola, né? Em todas as idades nós temos estresse, porque a gente não percebe, mas a criança ela está em fase de crescimento. Ela tem frustração no seu dia a dia. Cada não que ela recebe em casa, ou cada vez que ela quer fazer alguma coisa e todo mundo permite, ela vai criando algum tipo de comportamento. E isso se reflete na convivência na escola. E a escola ela tem um papel muito importante, que é a questão da socialização. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E se a gente fosse falar agora, caracterizar, identificar esses problemas, por exemplo, essas influências na escola, a gente vem aí com a violência dentro da escola, com o próprio bullying, né, entre os alunos, com professores, enfim, vamos identificar quais são essas consequências na escola? A principal é a agressividade. Hoje em dia, a gente percebe muito isso, a agressividade nas crianças. E é uma agressividade que é vista como se fosse normal. Natural. Então, a gente precisa, e principalmente trabalha isso, a questão da agressividade. Então, é muito comum se ver agressividade dentro da escola, a criança que ela está lá para extravasar, e às vezes a escola não tem mecanismos para lidar com esse tipo de comportamento. Então, eu diria que a principal questão é a agressividade. E uma segunda que também é importante é a concentração. Às vezes a criança, pela televisão, pelo celular, pela mídia que nós temos hoje, que estimula muito o visual, a criança ela não tem mais aquele treinamento de prestar atenção em alguma coisa. Entendi. Vamos falar dos professores agora, porque a gente fala das crianças que sofrem essas influências no rendimento escolar, mas os professores, os educadores também sentem isso, né? Às vezes pelo rendimento da própria criança, não sabe como lidar com a situação que acontece na sala e eles também acabam sofrendo essas consequências, não é isso? Por isso é importante esse acompanhamento psicológico com eles também, né? Os professores, eles são, eu diria que eles se tornam vítima de uma situação que é um problema social todo. Alguns países trabalham muito isso, valorizando o professor. Aqui no nosso país, nós perdemos algumas referências. Então, às vezes, a gente fica nos extremos, mas nós deveríamos ter, com o professor, um maior respeito. E hoje, tem muitas crianças que perderam esse respeito. Então, ele trata o professor como se fosse alguém que ele pode pisar em cima, que ele pode agredir. E isso vai criando um estresse no professor, que depois ele manifesta isso com as próprias crianças. Então, muitas vezes o professor, ele está agressivo também em sala de aula, porque ele está vivendo uma situação estressante. E quando a gente conversa com o professor, eu sou professor, eu sei disso, muitas vezes o professor está na sala de aula ali a ponto de estourar. Ele trabalha porque ele precisa daquele emprego, mas se ele pudesse, ele sairia dali. Fruto do estresse. Não é que ele não gosta daquilo, é que ele está num limite que ele não aguenta mais. Então, a gente também teria que ter um cuidado para manter a saúde mental desse professor. Desse educador, né? A gente tem alguns projetos aqui no Brasil, inclusive aqui também no estado, que tratam sobre isso, sobre esse acompanhamento psicológico na educação, não é isso? No Senado Federal tem um projeto de lei tramitando, que ele é de 2013, que ele está agora nos finalmente, que a gente espera que seja aprovado, onde ele institui nas escolas um acompanhamento psicopedagógico, tanto psicológico quanto pedagógico, para professores e alunos. Nós precisamos lembrar a questão do suicídio no nosso país, o suicídio em Roraima. Então, nós temos o interesse que essas legislações sejam aprovadas. Em Roraima, existem duas legislações já aprovadas, uma de 2013 e outra de 2014, uma que estabelece a criação
do acompanhamento psicológico, social e pedagógico. Então, a lei diz o seguinte, que toda escola com mais de 300 alunos deveria ter uma equipe, pelo menos com um psicólogo, um psicopedagogo e um assistente social, para trabalhar essas questões da criança e dos professores. E tem uma outra legislação que diz que a escola deveria oferecer orientação vocacional. Porque dentro da orientação vocacional não é só a escolha da profissão, mas é um projeto de vida. O que eu quero ser quando crescer? Então, observa que isso já está em Roraima bastante adiantado, mas infelizmente a lei ainda não está sendo cumprida. E a gente chama a atenção das autoridades para isso, né? Para colocar essa lei, o que diz a lei aí, em prática nas escolas. Obrigada pela tua entrevista aqui, por esse alerta, eu diria assim, para os pais também que estão assistindo, para entender melhor filhos, educadores também se conhecerem, entender melhor e cobrar das nossas autoridades, como eu já falei aqui, a prática dessa lei. Essa participação. Obrigada mais uma Obrigado. vez, viu? Tenha um bom dia, até a próxima.